Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna Rodrigues e quero compartilhar com vocês a apresentação da minha defesa de dissertação para o programa de pós-graduação em História Social da Universidade Estadual de Londrina. A defesa foi em agosto de 2019 e contou com a participação da minha querida orientadora Maria Renata Duran, que há alguns anos temos estudado a relação entre as tecnologias da informação e comunicação e como elas foram sendo inseridas no ensino superior, nas universidades públicas. Trabalhamos também com educação aberta, recursos educacionais abertos e compartilhamos também das inquietações em relação à história e o ofício dos historiadores e a tecnologia. Daí então que surgiu o projeto de pesquisa para apresentar ao mestrado em História Social da UEL e a pesquisa e o andamento da pesquisa, tá bom? Contou também com a participação da professora Márcia Tete Ramos. Muito obrigado pelas contribuições, foram essenciais, né, para essa pesquisa, tanto na qualificação como agora. E para o professor Sérgio Amadeu da Silveira, muito obrigado também. Suas contribuições foram muito importantes e com certeza ampliarão meus horizontes em relação à pesquisa acadêmica. Bom, a intenção, então, é tornar público o conhecimento histórico e, claro, o conhecimento histórico acadêmico. Estamos falando, né, da importância de se colocar em debate o que se é produzido na academia e, especificamente, voltando o olhar para a história digital também, para ampliar o debate, como no Brasil estamos em um campo em aberto ainda, que estamos construindo nossos alicerces, eu acredito que é importante colocar em debate e para que outros historiadores, pesquisadores possam também contribuir de maneira significativa para o campo da história digital. E com certeza abrir horizontes, fazer o debate e fortalecer então a união dos pesquisadores, que eu acredito que seja muito importante que os pares estejam sempre em conversa, em diálogo, um ajudando o outro no crescimento. Isso fortalece a união e faz com que a pesquisa não fique somente nos muros da academia e possa, sim, ser levada para outros lugares. Vamos lá, então? As tecnologias digitais têm modificado todas as esferas da sociedade. Da economia à cultura, a tecnologia tem integrado a vida social contemporânea. De todo modo, as transformações aconteceram graças à criação da internet e do universo do ciberespaço na web, que tem impactado a cultura escrita através da cultura digital, e com isso os próprios modos de produção e recepção do conhecimento histórico na sociedade. Como demonstrado pelo historiador Roger Chartier, serão essas transformações que impactarão decisivamente as práticas de escrito e da leitura no tempo presente, e, portanto, a própria produção da história. Então, vejamos que a internet vem, então, transformar a cultura escrita e, ainda segundo Chartier, a gente vive nessa cultura dual, entre a cultura digital e a cultura escrita. É uma mescla, então, entre essas duas culturas. Por isso, o Chartier, Roger Chartier, o historiador Roger Chartier e o historiador espanhol Antônio Rodríguez de las Heras vai dizer que vivemos nessa cultura dual, entre a cultura escrita e a cultura digital. Bom, no campo da história, essas transformações aparecerão na literatura científica, com a denominação de virada digital, e demonstrarão o modo como a tecnologia tem engendrado, tem impulsionado modificações na produção científica da história, a partir de novas práticas sociais e de novas formas de transmissão e recepção da história na sociedade, na primeira metade do século XXI. E se antes, há um ano atrás, 2019, quando eu apresentei
a dissertação. Pensávamos que demoraria alguns anos para que, né, a história entrasse cada vez mais nesse universo do cyberespaço na rede. Com a crise da pandemia, vimos que a história entrou de cabeça, na verdade, né? A história enquanto ciência e os historiadores estão de fato agora na rede com iniciativas muito importantes que estou vendo através das redes sociais, Instagram, enfim, tem um movimento muito interessante que começou com a pandemia dos historiadores de fato em rede. E com isso disseminando o conhecimento histórico acadêmico, e isso é importantíssimo para a sociedade e importantíssimo para nós, enquanto historiadores, para nossos pares, e eu vejo esse lado muito positivo, né, que é os historiadores em rede. Bom, de todo modo, imbuídos dessas questões que surgem do nosso tempo presente, assim como o historiador Mark Bloch propunha no começo do século XX uma historiografia reflexiva e que problematizasse as questões do presente relacionadas ao ofício dos historiadores e suas práticas, propomos então investigar as práticas sociais que surgem no contexto da cultura digital pela análise de uma rede social para historiadores, o Café História, recuperado através de um arquivo da web The Internet Archive. Bom, pessoal, o Café História tem uma história muito interessante que eu vou falar para vocês ao longo dessa apresentação. Antes ele estava numa outra plataforma, que era o Ning, que era uma rede social. Hoje ele está na plataforma WordPress e tem uma característica mais de divulgação científica. Antes era uma rede social para historiadores, no formato, digamos, Orkut. Bom, enfim, vou falar mais para frente e vocês vão entender do que eu estou falando, ok? Então, esse é o primeiro capítulo da minha dissertação, Tecnologia, um problema histórico. Acreditamos que fazer um debate teórico consistente é muito importante sobre a tecnologia, do que ela é em si e do que alguns autores clássicos, então a retomada dos clássicos para se trabalhar a tecnologia. É um debate importante no campo historiográfico, voltar aos clássicos, acredito que seja muito importante para fomentar um debate acadêmico consistente sobre a tecnologia, para depois então poder mostrar e trabalhar essa relação entre tecnologia e história. Então, minha dissertação ainda não está publicada oficialmente na biblioteca da UEL, mas ano que vem ela já vai, eu acho que esse ano já vai estar disponível, mas enfim, muitos vão perceber que é um debate denso e acredito que seja importante para o nosso campo, tanto para o campo historiográfico como para o campo da história digital. Então, por isso, quisemos então tratar a tecnologia como um problema histórico, né? A tecnologia para o campo da história, tá bom? Então, na cultura ocidental contemporânea, a tecnologia e a ciência se tornaram formas de conhecimento interrelacionadas e que sofrem influências mútuas, uma vez que o discurso tecnológico foi legitimado na sociedade através da ciência. A definição de tecnologia, portanto, aparece na literatura acadêmica e na sociedade representada pela aplicação do conhecimento científico materializada em objetos ou em práticas científicas que repercutem de maneira positiva ou não na sociedade. Ou seja, eu acredito que no último século a tecnologia e a ciência se imbricaram. São quase como uma é sinônimo da outra, mas sabemos que isso não é assim, né, que funciona. Sabemos que a tecnologia e a ciência, hoje uma depende da outra, mas há muito tempo não era assim. E ao longo do século XX vai ser o capitalismo que vai impulsionar então essa relação, essa inter-relação entre ciência e tecnologia.
Então, é pensar a tecnologia como problema histórico. Então, é retomada de conceitos e um debate que vai entender, então, o que é tecnologia em si. A história também tem se apropriado da tecnologia, produzindo novas formas de discurso e de transmissão do conhecimento histórico na sociedade, a partir da conformação de áreas de estudo, como história digital e história pública. No entanto, o relacionamento entre história e tecnologia não nos remete apenas ao tempo presente, às transformações da cultura digital no ofício dos historiadores, mas está também articulada às mudanças de paradigma que estão se processando na cultura ocidental. Muito empregado no campo das ciências sociais, a tecnologia, enquanto um problema histórico, impulsionou estudos importantes que, como vimos, estiveram relacionados aos modos de produção na economia, no trabalho e na cultura. E aí, nesse capítulo, portanto, apresento um debate teórico sobre o conceito de tecnologia no campo das ciências humanas, tocando em questões como as relações de produção, as relações de trabalho, as relações sociais. Por exemplo, trago um debate com Marx, Lukács e o filósofo Álvaro Vieira Pinto, e com sociólogos brasileiros, que nem também o Manuel Antunes, que vem pensar as questões, as relações de trabalho no mundo contemporâneo e que foram ressignificadas, né, a partir desse novo estado da tecnologia, né, e com a introdução então da cultura digital e como tem impactado todas as esferas da sociedade. O debate que se segue nesse capítulo também propiciaram ao leitor a identificação das formas como a tecnologia foi tratada por esses pensadores, ora como determinante para os modos de reprodução da vida humana na sociedade, através dos modos de produção, relações de trabalho e cultura, ora como um elemento integrador das esferas econômica, social e cultural, em que há uma interação entre esses fatores. Essa, digamos, virada no tipo de concepção da tecnologia nas pesquisas em ciências humanas, relegaram uma importante influência na historiografia ocidental e nas formas como o conceito de tecnologia gerou problemáticas na historiografia, como no caso do campo da história econômica ou história marxista inglesa, com Eric Hobsbawm e Edward Thompson. Então, se a primeira parte do primeiro capítulo buscou uma discussão em relação aos modos de produção, aos modos das relações econômicas e a questão do trabalho, na segunda parte do capítulo buscamos apresentar como a tecnologia foi investigada no campo dos estudos culturais, primeiramente vista como processo de exteriorização e materialização das relações entre o homem e seu meio através da cultura material. A tecnologia representava cada objeto técnico produzido pelo homem como uma etapa evolutiva da história da humanidade. A cultura, então, passou a ser relacionada à tecnologia e a incorporá-la como categoria analítica, a fim de compreender a evolução da espécie humana pela cultura. Por exemplo, Marshall McLuhan, esse teórico, vai analisar a tecnologia como uma extensão do corpo humano. Então, nesse momento, a partir do século XX, o próprio conceito de cultura se transformava e começava a ser compreendido a partir da produção simbólica humana e de seus sistemas de signos, sistemas simbólicos e das práticas discursivas e sociais. A cultura significava, então, um processo de comunicação. A tecnologia era incorporada aos estudos culturais como parte do processo de comunicação ligado à produção imaterial e simbólica humana. A tecnologia, então, não será mais vista de modo determinista, mas sim em sua historicidade, na sua relação com a economia, com a sociedade, com a cultura, sempre em diálogo com as esferas políticas, econômicas e sociais. Então, os historiadores Peter Burke e Asa Briggs vão analisar a história dos meios de comunicação em diferentes contextos sociais e políticos, relacionando os estudos históricos aos da comunicação. Isso vai ser muito importante, então, para os estudos da história. A análise, portanto, vai se desdobrar em duas correntes interpretativas nesse primeiro capítulo, que ao tratarem da tecnologia enquanto um problema histórico, nos possibilitou compreender o processo de formação de um novo tipo de estrutura econômica e social no século XX, conformando-se então com o surgimento da cultura digital e da cybercultura no século XXI. De todo modo, no segundo capítulo, guiados pelas reflexões desses teóricos, veremos como as questões relacionadas às práticas sociais no trabalho, nas sociabilidades,
Na cultura de massas, ao entretenimento e na transmissão e recepção do conhecimento na sociedade foram ressignificadas a partir das tecnologias digitais e do advento da internet. Por sua vez, como constatamos, a história foi impactada pela virada digital. A tecnologia não será mais vista como ferramenta de pesquisa, mas como uma categoria analítica que modifica o conhecimento e produz a cultura digital, transformando a história e a sociedade, como veremos a seguir. Redes sociais, uma nova historiografia. No segundo capítulo, portanto, discutimos como esse presente fluido e tecnológico transforma a história a partir da tese proposta por Reinhard Koselleck, de que em cada presente não apenas se reconstrói o passado pelo seu presente, mas também por suas visões de futuro. Nessa concepção de passado e futuro, o espaço de experiência e o horizonte de expectativas conferem uma plasticidade à história, reinventando a noção de verdade, a escrita da história e sua legitimidade no tempo presente. A história que navega pelo ciberespaço e pelo universo de bits, algoritmos, hipertextos, softwares e ferramentas tecnológicas foi impactada pelas novas práticas sociais, que transformaram o comportamento humano através das mídias sociais e das redes sociais. As mídias sociais, nesse contexto, são um fenômeno característico da cultura contemporânea, baseadas em tecnologias de interatividade e de produção de conteúdo na web. As mídias sociais têm como peculiaridade a convergência dos meios de comunicação para o multimídia, a sociabilidade do público para a geração e compartilhamento de conteúdos e a formação de redes de interesses e conhecimentos para um bem comum. As mídias sociais são ferramentas, espaços de criação e disseminação de conteúdos na web, e que proporcionaram que criássemos um universo de relações sociais virtuais, que, condicionadas por plataformas, são denominadas de redes sociais. Essas redes, por sua vez, transformaram de modo decisivo a comunicação humana, reconfigurando o modo de transmissão das informações e do conhecimento. As redes sociais, na atualidade, são as principais formas de socialização no mundo globalizado e multicultural no qual nos encontramos e produzem um novo ecossistema comunicacional, reconfigurando práticas. Assim, as redes sociais transformaram a emissão e recepção dos bens culturais pelo público, reconfiguraram as relações entre público e privado, sociabilidades digitais agora são mediadas pelas tecnologias e pelos retweets, likes, adicionar amigos, compartilhar, reagir a uma publicação, criticar uma postagem, fazer uma live e postar fotos. Portanto, a cultura digital não modificou apenas as relações sociais e as sociabilidades reais, mas também transformou as formas de transmissão da memória cultural virtual, de modo que são nas redes sociais que a subjetividade e a memória são construídas e compartilhadas online. Então, a memória eletrônica, ou e-memory, composta pelos rastros que deixamos no ciberespaço, como dados de acesso, fotos, vídeos, postagens e compartilhamentos, bem como da memória cultural formada pelos arquivos, museus, bibliotecas, entre outros registros que se encontram digitalizados nos ambientes digitais, construíram e projetaram um novo tipo de acesso, recordação e armazenamento da vida individual e coletiva humana nos últimos anos. A internet configurou-se em novos lugares de memória na cultura contemporânea. As tecnologias digitais têm transformado os antigos suportes de armazenamento, transmissão e divulgação do conhecimento na contemporaneidade, de modo que as redes sociais têm contribuído para este novo cenário de produção, validação e registro do conhecimento. Então, dentre essas consequências desse novo universo, então, de transmissão e divulgação do conhecimento, a gente tem o que? As mídias sociais vão favorecer a rápida circulação das informações, o imediatismo das redes sociais e, consequentemente, dos fatos chegam de cada vez quase de forma instantânea às pessoas. Os fatos hoje dependem da esfera pública e opinião pública dos usuários da web. Esse novo ecossistema midiático, informação que une os meios de massa tradicionais às redes sociais digitais, possibilitou que o conhecimento e a ciência, por exemplo, circulassem de modo mais amplo na sociedade e chegassem a amplas audiências. Tivemos então essa possibilidade de que o conhecimento chegasse a amplas audiências de forma rápida. Isso eu estou falando da divulgação da ciência, que é muito importante, sobretudo no contexto social brasileiro, e em que temos a percepção de que muitas vezes a ciência não é valorizada.
Isso ficou mais evidente com a crise da pandemia e com a chuva, a imensidade de fake news, né, de boatos e as ondas das desinformações que estão sendo vinculadas em redes sociais, em portais na internet. Ou seja, temos esse lado muito positivo que é da divulgação das informações, do conhecimento, sobretudo do conhecimento histórico, dessa proximidade com o público. Por outro lado, a gente tem essa questão das fake news, da falsificação de notícias, de dados, cada vez mais presente em nosso cotidiano. Então, ou seja, os historiadores vão ter que lidar cada vez mais com a questão da falsidade, das fake news, e como essas ondas de desinformação, elas pegam nas pessoas, grudam nas pessoas, digamos isso, porque é cada vez mais evidente você, num debate, quando você quer falar, você tem argumentos com aquela pessoa e aquela pessoa não acredita, por exemplo, que a cloroquina, para ela, a cloroquina é a salvação. Mas não existe, por exemplo, estudos científicos, órgãos científicos, universidades dizendo que não existem estudos sobre isso, da sua eficácia, mas as pessoas continuam ali, enfim. É um debate muito importante em aberto, principalmente para nós historiadores, que temos um papel muito importante nisso. Eu acho que nós, como historiadores, podemos ajudar nesse debate e a criar um movimento de discussão, não como superar, porque as fake news estão aí e cada vez serão mais presentes no nosso cotidiano, mas como construir ferramentas críticas para que as pessoas e os nossos alunos também, quem atua na educação básica, assim como eu, possa estar impulsionando, então, os alunos ter uma criticidade diante dessas fontes de desinformação. Na análise das fontes nascidas digitalmente, eu acho que temos um caminho interessante, mas aí é colocado em debate para que podemos, então, abrir, então, o debate para criar meios, ferramentas para se checar esses fatos, essas fake news, que são disseminadas hoje nas redes sociais brasileiras. Na esteira dessas discussões, adentraremos em uma segunda parte desse estudo em que discutimos os desafios de se produzir uma história que é digital e os procedimentos que foram utilizados e que nos guiaram na análise das fontes históricas renascidas em espectro digital. Assim, abordaremos as transformações tecnológicas que têm impactado e modificado a forma como os historiadores acessam e narram um passado que nasce e renasce online através de agentes não humanos, os arquivos da web. Então, trabalhamos com essas questões: abundância informacional versus autenticidade das fontes, metodologia, a crítica hermenêutica dessas fontes, a especificidade do uso desse tipo de fonte digital que nasce na web, as contradições dessas fontes que renascem nos arquivos da web, que estão relacionadas à falta de informações e dados, quebra de links e inconsistência temporal. Memória da internet versus memória na rede, do The Internet Archive ao Café História. E no terceiro capítulo, analisamos a formação de uma rede social de historiadores online no Brasil, investigando as novas práticas, representações e sociabilidades que surgiram desse novo ambiente que se desenvolveu através da cultura digital. De todo modo, nossa análise só foi possível pelo arquivo da web, The Internet Archive, que recuperou e preservou a rede social. Por isso, essa análise também discorrerá sobre como os agentes não humanos têm interferido nas relações dos historiadores digitais e de suas fontes. Bom, eu tenho que explicar, né, por que ocorreu, então, a utilização do The Internet Archive. Bom, sabemos que a pesquisa histórica, ela não é nada previsível.
E em 2016 eu tinha apresentado o projeto de pesquisa para passar para a seleção do mestrado em História Social na UEL, e eu trabalhava com a rede social Café História. Ainda tinha algumas questões um pouco nebulosas em relação a como trabalhar de fato com uma fonte digital e que método utilizar, porque é tudo muito novo no contexto da história, né, da prática historiográfica. E então eu ia então pesquisar as práticas que surgiam entre os historiadores na rede social, os fóruns, sobretudo os fóruns, as conversas, como eles articulavam com a produção de conteúdo e compartilhamento de material também. E, no entanto, em 2017, ao me comunicar com o Bruno Leal, que é o criador do Café História, ele me contou que faria a migração então da rede social para o WordPress, e ele ia focar agora então na divulgação científica do conhecimento histórico. E aí ele ia desativar, que estava no Ning, né, a rede social, nessa plataforma Ning, ele ia desativar. E no caso, na hora que ele falou que ia desativar, eu falei, meu, e agora? O que eu vou fazer? Porque não ia conseguir recuperar tudo, né? E, enfim, eu falei, o que eu vou fazer com a minha pesquisa, né? Então, né, o próprio Bruno me apresentou o The Internet Archive e eu comecei a pesquisar, pesquisando sobre o arquivo da web e como utilizar esse arquivo na pesquisa histórica. E eu vi que eu poderia continuar analisando as práticas dos historiadores na rede social. No entanto, eu ia utilizar o The Internet Archive e seguir com essa ideia, minha orientadora me apoiando. Então, como a gente ia fazer? Essa era como ia utilizar. E então, no caso, pesquisando, analisando também, entendemos que a gente ia utilizar para recuperar, né, as páginas da rede social que foi desativada e outros dados dessa rede. Ao mesmo tempo que seria muito importante ao utilizar esse arquivo da web, porque estaríamos ao mesmo tempo refletindo sobre a nossa prática historiográfica. Então, essa pesquisa visa contribuir, então, ao mesmo tempo com o campo da história digital, com a prática historiográfica nesse campo, porque ao mesmo tempo, por ser um campo novo, você está, ao mesmo tempo que você está trabalhando, pesquisando com essas fontes, na hora que você vai analisar elas, você precisa então refletir em como utilizá-las no contexto da pesquisa histórica. E as fontes digitais, as nascidas digitalmente ou renascidas, que nenhum termo que eu utilizo, sempre deve estar em contraposição, assim como em qualquer outra pesquisa histórica, com outras fontes, né, para você poder contrapor as informações, os dados e a verificação da veracidade dessas fontes, né? Eu utilizei também entrevistas com o Bruno Leal e com a Ana Paula Tavares Teixeira, e além de utilizar outras fontes secundárias, que foram entrevistas do Bruno, mais artigos que ele produziu sobre o Café História. Então foi através dessas fontes, da fonte primária, tanto das fontes secundárias, que eu produzi então a minha pesquisa sobre então o Café História. Então, eu vou falar do arquivo da web que eu utilizo em minha pesquisa, que é o The Internet Archive, que é um site de arquivamento da web criado por Brastel Keil em 1996, que foi elaborado com o objetivo de arquivar toda a web para o uso de historiadores e pesquisadores. Bom, Brastel Keil é um engenheiro da computação e ele já sabia das questões relacionadas à natureza da internet, que é a perda de dados, quebra de links. Então, por isso, sabendo então dessas fragilidades que envolvem a internet, ele resolveu criar o The Internet Archive. E não apenas ele preserva sites, páginas da web, mas também tem livros digitalizados, e-books, músicas, imagens em movimento, vídeos e programas televisivos. Para vocês terem uma noção, atualmente o arquivo da web conta com mais de 357 bilhões de páginas da web, divididas em uma variedade de livros, textos, áudios, vídeos. E como a Internet Archive funciona? Para rastrear e armazenar as páginas da web, a Internet Archive criou um rastreador,
um crawler de código aberto denominado Heritrix. E após o armazenamento dessas páginas em seus arquivos, ela é recriada pelo software Wayback Machine, que recupera algumas funcionalidades e designs da página arquivada. Então, quando eu falo dessa interferência de agentes não humanos na pesquisa para a recriação, então, dessas páginas, dessas fontes, é relacionado ao Wayback Machine. Então, ele vai recriar essas páginas, que a gente vai ver agora no nosso próximo slide. Então, aqui temos uma demonstração de como se pesquisar no The Internet Archive, bem como você pode recuperar vários tipos de arquivo, tanto áudio, programas televisivos, páginas da web, e-books, livros digitalizados. Você tem essa variedade, então, de conteúdo multimídia disponível. No entanto, ainda que possua suas limitações, foi através do The Internet Archive, seu software Wayback Machine, que pudemos acessar o passado da web e escrever sobre a história do Café História. Por isso, discorremos sobre as funcionalidades de suas ferramentas para que o leitor possa então compreender esse processo de recuperação e recriação do site da rede social Café História, e que contempla uma parte do passado digital da web brasileira. Então, The Internet Archive armazenou cerca de 210.451 mil dados do Café História, que representam os conteúdos do site, entre eles 86.646 mil páginas. Neste momento, já podíamos confirmar algumas das hipóteses da nossa pesquisa acerca da importância dessa rede social para a comunidade dos historiadores no Brasil, pela quantidade de snapshots e arquivamento das informações das páginas da rede social Café História. Então, o snapshot quer dizer o print screen. Então, o crawler, ele vai passando, armazenando ali na rede, e aí, através das interações que acontecem nos sites, ele vai, então, tirando o snapshot, um print ali da página, e com isso vai armazenando no The Internet Archive. Ele funciona muito, o The Internet Archive criou, então, esse crawler, que funciona muito pela interatividade, pela dinâmica que acontece na rede. Aqui tem uma demonstração, então, da minha pesquisa, de como é pesquisar num arquivo da web, como foi, então, recuperar as páginas perdidas do Café História através do Wayback Machine, que é um banco de dados com páginas arquivadas da web. Então, a Wayback Machine, ela recupera e reproduz as páginas arquivadas, no caso, teremos as páginas do Café História. Vocês verão então que tem os calendários, que é justamente os anos que o Café História foi arquivado. Então, nesses 9 anos, como uma rede social, ele foi arquivado diversas vezes. Lembrando que vocês poderão ver um crescimento de arquivamento conforme a gente tem os anos. Então, é um crescimento. De todo modo, o The Internet Archive, com seu rastreador, o crawler Heritrix, vai arquivando conforme a dinâmica dos usuários, ou seja, conforme os usuários vão alimentando a rede, interagindo entre eles, o rastreador vai arquivando, vai considerando aquela página importante para ser arquivada. Nesse caso, essa relação então com os agentes não humanos acontece através desse arquivamento, através dessa dinâmica da rede, dos usuários da rede, então que o rastreador vai arquivando as páginas na web, no caso do Café História. Ocorre também que o Café História obteve um rastreamento considerável, se vocês forem observar, então, na medida que seus usuários cresciam, a gente tinha um crescimento, então, do rastreamento. De todo modo, vocês verão que conforme os usuários nos últimos anos foram migrando para outras redes sociais, como o Facebook, tivemos também uma diminuição do rastreamento pelo crawler e do arquivamento também.
Então, através da Internet Archive, você pode ter essa noção, então, de como foram arquivadas, dessa dinâmica da rede. Você consegue obter, então, um panorama. De todo modo, podemos concluir que o Café História obteve uma movimentação muito significativa de usuários. Por isso, tivemos uma quantidade significativa e considerável de arquivamentos da sua página na web. Bom, vamos falar da minha fonte, que é o Café História. O Café História, então, foi criado por Bruno Leal em 2008, com o objetivo de criar uma rede social online de história, trazer as discussões da academia para o universo digital, para a internet. Na época em que foi criada a rede social, era uma mistura de rede social e de portal de conteúdos, e por isso necessitava de moderação do conteúdo do que era produzido pelos seus usuários e da curadoria das pautas de divulgação das temáticas históricas. Bruno Leal contou com a colaboração de Ana Paula Tavares Teixeira. Pessoal, lembrando que o Café História ele foi criado num momento muito importante da internet brasileira, que é quando se começava a popularização do acesso à internet, as pessoas começavam a ter acesso a computadores. Então, a interação e produção de conteúdos era muito intensa e é o que dava a dinâmica da rede, é o que alimentava a internet no Brasil. Então, o Café História ele acompanhou todas essas mudanças na rede, porque ele ficou online durante 9 anos, contando com mais de 60 mil usuários, entre historiadores e o público em geral. Foi criado na plataforma Ning, que é uma plataforma chinesa, onde é o usuário que define a formatação do design, das funcionalidades e do design da plataforma, do site. Então, ele tem essa possibilidade de criar uma rede social, né? E definir aquilo que ele vai compartilhar, aquilo que ele vai poder fazer moderação, uma maior interação com os usuários. E por isso, então, a gente vai perceber que desde 2008 o Café História também passou por modificações no seu design, no que era divulgado de conteúdo para seus usuários. Então, aqui a gente vai ter em 2008 a primeiro design do Café História, a primeira formatação. Em 2010 você vai ter outra configuração e chegando a 2013 também, que temos uma das últimas formatações do Café História. Bom, pessoal, é interessante notar que o Café História tem um papel muito importante na divulgação do conhecimento histórico-científico na rede, na internet, e por isso falar sobre ele foi interessante para mim, no sentido que eu tenho contato com o Café História desde 2008, quando eu era ainda uma estudante do ensino médio. E por isso, então, decidi que seria muito interessante falar sobre essa rede social, porque desde 2008 a gente viu uma mudança nas próprias formas da interação dos usuários, das pessoas que movimentam as redes, com os conteúdos da rede. O próprio melhoramento da internet vai possibilitar mais ações do usuário. Então, para conhecer, para poder se trabalhar e analisar, achei que seria uma fonte muito interessante para se conhecer, então, como os historiadores no Brasil se comunicavam e como era essa divulgação do conteúdo histórico na internet. Então, podemos ver, então, que os membros podiam criar perfis com fotos e dados pessoais na lógica de um blog, se conectando a uma rede. Além disso, podiam compartilhar conteúdo com outros usuários, como vídeos, imagens e textos de pessoas com interesses comuns. Os historiadores criavam um perfil na rede do Café História e interagiam com seus pares, produzindo conteúdo e criando um espaço social para a circulação do conhecimento histórico na web, possibilitando que esse conhecimento fosse produzido fora da academia. Bom, a rede social foi durante os anos de 2008 a 2017 muito popular entre historiadores brasileiros e de outros países. A rede social online oportunizou a publicização de conteúdos de história na web, uma vez que seu ambiente digital possibilitava a produção de conteúdos e a interação com outros usuários. Era essa ligação entre os usuários através de suas interações que movimentaram aquele espaço.
ou seja, eram as redes de relações criadas pelos usuários e pela produção de conteúdos que retroalimentaram a rede e permitiram o seu crescimento. A rede social ainda permitia aos usuários a apropriação tecnológica, que vai resultar numa consciência do uso das ferramentas digitais, a produção de grande quantidade de conteúdo sobre temas históricos e historiografia, como um espaço de esfera pública para o debate de temáticas históricas e sobre historiografia. E a rede social, então, do Café História vai possibilitar o estreitamento dos laços entre historiadores pela identidade profissional. Então, a partir desse contato entre os pares, vai permitir então essa formação de uma identidade. E isso é muito interessante, que as redes sociais elas fomentam essa identidade entre as pessoas que estão ali utilizando. A rede social, então, promoveu novas práticas sociais e de representações que eram as condutoras das ações de seus usuários na rede, fomentando novos tipos de sociabilidades e de produção de conteúdos na web. Ou seja, através, então, da rede social Café História, podemos constatar, através da análise de fóruns, de participação de historiadores e de uma quantidade muito significativa de interação na rede, é que podemos então constatar que foi nesse momento que os historiadores entraram na rede, o que vai coincidir também com a popularização do ensino superior no Brasil. Então, ao mesmo tempo, a população está tendo acesso a essas novas redes sociais, a computadores, ao ensino superior, estão também entrando nesse novo universo da cultura digital. Então, por isso que ela vai possibilitar que novas sociabilidades fossem feitas e que novas formas também de produção de conteúdo fossem elaboradas. Não podemos deixar de dizer que, assim como muitos sites, blogs, redes sociais, o Café História também sofreu com ataques de haters e pessoas que propagavam conteúdos falsos, fake news, como chamamos agora, né? Então, temos esse lado, que o que estava desqualificando o debate não era algo positivo. E por isso também a gente teve, nos últimos 2 anos, o Café História sendo atacado por haters, e o que acontecia muito também na internet no Brasil, com sites como Orkut, Facebook, era essa rede de disseminação de boatos, informações falsas e de ódio que se disseminava nas redes sociais do Brasil. E o Café História, nesses 2 últimos anos, de 2015 a 2016, o que eu pude constatar é que também vinha sofrendo esses ataques de haters. E isso, com certeza, prejudica. As pessoas foram migrando também, porque o Facebook foi se tornando uma hegemonia como uma das principais redes sociais. Assim como o Orkut foi no Brasil, teve uma forte participação popular, e o Facebook vinha dominando, e o Café História acompanhou também essa migração de plataformas, até que o Café História também tem páginas no YouTube, no Facebook, no Instagram, e agora, quando migrou, né, em 2017, a desativação da rede, e enfim, fazendo interações em outros espaços, uma diversificação de redes sociais que temos no momento e onde o Café História está inserido. A partir então dos dados coletados, pôde-se criar gráficos de crescimento, onde se pode analisar o crescimento da rede social, a dinâmica também. Então, a pesquisa histórica que se utiliza das fontes digitais precisa trabalhar também com gráficos, tabelas, para poder ter essa dimensão, então, do crescimento e da dinâmica da rede social, ou de um blog, ou de um site. Então, você tem que conhecer essa dinâmica da rede. Aqui temos, então, um print screen, a captura de tela pela autora, onde tem
o compartilhamento de conteúdo através dos grupos, como era a rede social Café História antes de sua desativação. Aqui é um tópico também, trabalhando com fontes históricas, e aí é onde se inseria conteúdo multimídia. Você pode estar criando um tópico e abrindo um fórum, ou criando um grupo, onde você postava vídeos, enfim, você podia ter adicionar conteúdo multimídia, e os usuários comentavam, você tinha toda uma funcionalidade e ainda podia compartilhar pelo Twitch, pelo Facebook. A rede social Café História possibilitava você ter essas ações. Aqui temos já uma fonte que é renascida digitalmente, que foi capturada pelo Wayback Machine. Então a gente tem um grupo que fala sobre a cidade de Redenção no Ceará, foi a primeira a libertar os escravos do Brasil. E aí você tem toda uma discussão de um fórum, e aí mostra algumas informações. Por exemplo, foi postado por João Arthur, quem fez o debate, que conteúdo ele colocou. Aqui embaixo você tem as pessoas que comentaram, mas, por exemplo, eu clico no João Arthur, eu não vou conseguir saber quem ele é, esse perfil. Às vezes eu tenho que ficar procurando para poder identificar quem é, ou senão às vezes você não vai saber, você só vai ter a imagem do perfil dele, ou nem isso você vai ter. Então essas são às vezes inconsistências que você vai achar ao pesquisar uma fonte digital, que nasce no mundo digital e se perdeu, e depois você vai reconstruir ela através dos arquivos da web. Bom, vamos a algumas conclusões que podemos chegar a partir da análise e da pesquisa histórica que foi realizada, deixando bem claro que nada na pesquisa histórica é definitivo e sempre temos essa característica de estar aberto ao diálogo e a discussões e revisões de questões. Então, é sempre bem-vindo o debate. E o que eu pude constatar, então, é que nos últimos 20 anos, a tecnologia e seus bens culturais produzidos pela cultura digital propiciaram que a história entrasse em um novo momento de sua história, e que começou demonstrando ser reflexivo em relação às práticas de pesquisa e de divulgação da história para o público. O Café História também aproximou o público não especializado da história, que através das relações com os historiadores podiam interagir e trocar informações de modo informal. O papel do criador Bruno Leal foi fundamental para a manutenção da rede social, através de sua autoridade, como historiador realizando o processo de curadoria de conteúdos e assim inovando no cenário brasileiro de produção histórica, ao desenvolver uma rede social feita para historiadores online na web. O conhecimento histórico começava então a ser produzido e reproduzido no tempo da simultaneidade e a intemporalidade da internet. Esse tempo fluido e dinâmico da internet, então, colocava novas questões e desafios para a epistemologia da história, que agora começava a refletir sobre como a cultura digital teria impactado a construção e tratamento de dados. A crítica das fontes digitalizadas começava então a indagar o ofício dos historiadores, das que nascem e renascem na web. Como no nosso caso, em que foi possível fazer a pesquisa histórica utilizando um arquivo da web, a partir da interferência então de agentes não humanos na produção de evidências históricas. Nesse sentido, os historiadores brasileiros foram impactados pela construção de um novo paradigma no campo da história, da virada digital. Através do Café História e de outras formas de produção do conhecimento histórico na web, a história vem sofrendo o que chamamos, então, de virada digital. Bom, pessoal, foram algumas das conclusões que eu cheguei. Interessante citar que o campo da história digital é um campo em aberto, em construção e em debate, e que essas conclusões que eu cheguei estão em aberto. E, por fim, a história está na virada digital, e com a pandemia foi mais um momento de que os historiadores agora de fato adentraram ao mundo do cyberespaço. Digamos que foi uma concretização então desse momento, dessa virada digital. E
A importância disso é que agora temos que conviver com essas novas formas de transmissão, recepção do conhecimento histórico, bem como novos métodos, né? Ao mesmo tempo que utilizamos o método da história, que é conhecer a fonte, fazer as perguntas para ela, a gente vai ter que trabalhar a partir então dos historiadores que, claro, querem trabalhar com o mundo digital, vão ter que conviver com essas questões que são próprias das fontes que nascem em ambiente digital. Bom, é isso, pessoal. Espero que podemos fomentar um debate interessante no campo da história digital. E para você que chegou até o final, meu muito obrigada. Eu não posso deixar de agradecer aquelas pessoas que estiveram presentes na minha defesa, porque, claro, é muito importante receber o apoio das pessoas, ainda mais no momento em que as universidades e as ciências humanas vêm sofrendo ataques. A presença de vocês foi muito importante. Fiquei muito feliz de ter o apoio de todos. E para você que chegou online, muito obrigado. Se quiser ler o meu trabalho, conhecer um pouco mais, me mande um e-mail. Logo mais, minha dissertação estará disponível online na Biblioteca Digital de Dissertações e Teses da UEL. E vão aí, né? Produzindo artigos, movimentando a pesquisa acadêmica. Logo mais sai algo aí. E se você chegou até o final, meu muito obrigado. Eu sou a Bruna e espero que nos encontremos mais por aqui. Beijo!